programa não recomendado para menores de 10 anos. Pois é, e quando temos alguém muito próximo, um pai, uma mãe, um irmão, que se suicida. Existe aquele sentimento, poxa, me abandonou, me deixou sozinho. Gente, nós temos que entender que aquela pessoa que cometeu esse ato, que é totalmente contrário a Deus, à vida, é uma pessoa que está tão com a visão deformada de tudo e de todos, que não consegue nem sentir nada, ela só sente dor. E como que a gente acaba com a dor? Acabando com a vida. O Dr. Gustavo vai colocar algumas considerações importantíssimas para que todos se sintam assim melhor, apesar desse ambiente que infelizmente às vezes é inevitável, mas gente, fé em Deus, tá? Porque Deus pode mais, não tenha dúvida. Mas nós temos que fazer o nosso 1% e ficar vigilante. Então, espero que você tenha gostado dessa série, é um pouco pesada, mas necessária. Quero agradecer ao Dr. Gustavo Trevisan por essa semana e esperar você no próximo Mais Saúde. A gente está falando sobre suicídio e um momento muito apropriado que nós estamos vivendo aqui, o Setembro Amarelo. Só que não é só em setembro que a gente tem que falar de suicídio. Não é só em setembro que a gente tem que falar de depressão. A gente tem que falar disso sempre que a gente tiver a oportunidade. Mas agora eu quero falar especialmente para você que conhece alguém, talvez seja até seu familiar, esposo, esposa, filhos, amigos, eu não sei qual que é a sua realidade, que teve a infelicidade de perder alguém por suicídio. E eu faço ideia do que você está sentindo agora. Muitos sentimentos, né? O primeiro deles eu tenho certeza que é a culpa. Por que que eu não vi? Por que que eu deixei isso acontecer? Quando alguém comete suicídio, a gente costuma dizer que ele também comete assassinato. Não só contra si, por isso suicídio, mas ele, de maneira simbólica, assassina também os dias da vida da sua família, do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos. Porque essas pessoas que perderam alguém e se matou, que se suicidou, elas se sentem tão angustiadas pela culpa, se sentem tão abaladas pela possibilidade que poderiam ter feito algo para evitar e não fez, que elas também perdem a sua vida por conta desse sentimento. Então é muito comum uma pessoa se matar e deixar um rastro de morte entre os amigos, entre os familiares. E não existe nenhuma cena tão trágica que não sai da cabeça quando a gente lembra daquele ente querido que tirou a sua própria vida. E é para você que eu quero dizer agora. Não se sinta culpado. Eu tenho certeza que você fez aquilo que estava no seu alcance naquele momento. E eu, como disse nos episódios anteriores, embora o suicida ele vai deixando alguns rastros, muitos casos a gente precisa olhar com uma lupa e em muitos casos ainda nem com lupa a gente consegue enxergar. Então, passou desapercebido porque ele não mostrou, porque foi muito difícil ver, foi muito difícil enxergar. E se você
agora ficar, e se eu tivesse, se eu tivesse, como tantas coisas na vida a gente se arrepende ou a gente quer que o tempo volte e o tempo não vai voltar. Essa pessoa morreu, essa pessoa se suicidou, mas você está vivo. E talvez você tenha mais filhos para cuidar, ou sua esposa para consolar, ou seu marido para consolar. Você pode fazer diferença na vida de outras pessoas agora. Talvez isso tenha acontecido para te motivar a falar mais disso para as pessoas, para que as pessoas tenham mais empatia umas com as outras, para que haja menos julgamento umas com as outras. Então, uma das maneiras para te consolar é você dar sentido à morte de quem você perdeu. Ora, como eu vou dar sentido à morte de alguém que se matou? Ora, talvez seja agora a sua missão de vida, a levar para o mundo que as pessoas sofrem, muitas vezes sofrem em silêncio. E quando a gente abre nosso coração para isso, a gente pode ser motivo de salvação para quem vende a carne no açougue, para quem vende o pãozinho na padaria. Às vezes numa conversa, de duas senhoras varrendo a rua, ali você pode cumprir a sua missão, porque você sentiu na pele quão devastador é ter alguém que tirou sua própria vida. E a maneira que você tem de honrar a morte do seu filho, ou da sua filha, do seu marido, não sei, do seu amigo, é fazer com que o mundo tenha mais empatia para quem sofre. Eu costumo dizer que quando a gente sabe que o nosso coração está gelado, quando a gente sai na porta de casa e as pessoas ali estão pedindo o que comer, E quando a gente olha aquelas pessoas, hoje aqui em São Paulo tem a Cracolândia que se dissipou, tem todos os lugares de São Paulo. Se a gente olhar para um ser humano daquele e não sentir compaixão, tem alguma coisa muito errada acontecendo com a gente. Se no lugar disso a gente só julgar e falar, olha, foi a opção dele, essa pessoa está na rua porque quis, porque está usando droga, é uma verdade, uma pessoa está usando droga. Mas se a gente não sentir compaixão, se num dia terrível de inverno, você antes de se cobrir, colocar a sua cabeça no travesseiro quentinho, não lembrar das pessoas que estão morrendo de frio, tem alguma coisa muito errada acontecendo com a gente. A gente está mais doente do que quem está lá fora, porque a gente não consegue dimensionar o que é a humanidade. Então, a morte de alguém que se matou é uma grande oportunidade para a gente não ser diferente à dor, não ser diferente à tristeza, à angústia. E isso a gente pode fazer nas pequenas coisas. Isso é papel de quem é religioso e para quem não é religioso. Isso é papel para quem é ser humano. Então, a maneira como a gente dá sentido a isso é sendo melhor para o outro o tempo todo. E se você tem essa consciência, o seu vizinho tem a consciência, o outro tem a consciência, eu tenho certeza que pessoas como essa pessoa que você perdeu vai arranjar menos espaço, menos oportunidade de cometer um ato como esse. Agora, para isso, você tem que virar a página e ter a coragem de ser diferente. Então, existe um grande apelo aqui para o Setembro Amarelo. Um grande apelo para quem olha para o suicídio, para quem olha para a depressão. A gente pode ser melhor o tempo todo para o outro. E como a gente faz isso? Amando. Gestos concretos de amor. E o gesto concreto de amor não é só o pão que você dá, mas é o olhar sem julgamento que você tem e palavras de amor, de caridade. Eu tenho certeza que se você fizer isso, faz valer a pena a morte de quem já se foi, porque existem pessoas que precisam desse seu ato, desse meu ato. Eu quero contar com você com relação a isso. Muito obrigado pela sua paciência, espero ter ajudado, esclarecido de uma maneira muito impactante na sua vida sobre o que é o suicídio e como a gente pode colaborar. Um grande abraço.